Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Pod Bênção, episódios semanais para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Desde já eu quero pedir você para compartilhar essa mensagem com algum conhecido, algum amigo seu. Envie aí esse link nos grupos da sua família, dos seus amigos, que hoje, como na semana passada, temos mais uma palavra de Deus para a sua vida. Fique comigo até o final e eu acredito que você vai extrair uma palavra prática para você aplicar aí no seu dia a dia. O texto que eu quero ler com você hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Orai sem cessar. A Bíblia fala e nos ensina que a nossa vida ela precisa ser pautada dentro de um relacionamento com Deus. Orar é relacionar com Deus. Orar é conversar com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial. Então, o crente, o cristão, a igreja que não vive a prática da oração é uma igreja, é um cristão, é uma pessoa que não se relaciona com Deus e não conhece o seu Deus verdadeiramente. E hoje muitas pessoas, nós vemos isso na vida de muitos, que conhecem a Deus apenas de ouvir falar e não de se relacionar com esse Deus. Por isso aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala que nós precisamos orar sem cessar. E diversas outras passagens na Bíblia, nós vamos ver ensinamentos de Jesus. No Antigo Testamento também nós vamos ver os profetas, Deus usando homens e mulheres ali para falar a respeito do relacionar-se com Deus, que é através, nós fazemos isso, através da nossa oração. E a oração, ela não pode ser uma campanha. A gente até usa às vezes essa expressão, né? Vamos fazer uma campanha de oração em prol desse objetivo. Mas a nossa vida não pode ser baseada, pautada em campanhas de oração que acontecem uma vez no mês. Vamos fazer 3 dias, vamos fazer 7 dias. Não, nós podemos sim fazer esse tipo de movimento, né? De convocar a igreja, amigos próximos, para orarmos juntos em prol de uma causa durante tantos dias, durante tanto tempo. Mas a oração na vida do cristão, a oração na vida da igreja, precisa ser aplicada como um estilo de vida. Porque sem oração, tudo que nós precisamos fazer, antes de entrar nesse ponto, tudo que nós fazemos aqui para Deus é espiritual. Nós usamos as coisas físicas como o templo, como a estrutura, mas tudo primeiro começa com o espiritual. E o espiritual a gente alcança através da oração. Muitas das vezes as pessoas não entendem o porquê nós cristãos fazemos tantas coisas, né? Como, por exemplo, devolver o dízimo, ser fiel nas minhas finanças. Muitas pessoas criticam isso. Muitas pessoas não entendem o porquê de nós congregarmos, irmos à casa do Senhor tantas vezes na semana para ouvir uma palavra, para reunir com outros irmãos. Muitos acham loucura isso, mas as coisas espirituais, as coisas de Deus, elas só se discernem, só se entendem espiritualmente. E eu só alcance esse nível de espiritualidade através da oração. Porque a oração, ela se refere, a oração aponta para aquilo que eu não vejo, que é Deus. Não vejo Ele fisicamente materializado. E aí entra a fé. Então, oração é fé. Orar tem a ver com fé, em acreditar que há um Deus no céu que está ouvindo a minha oração, que há um Deus em mim, que é o Espírito Santo, que está levando essa minha oração, me ensinando a chegar-me ao Pai em oração. Então, oração é se relacionar com Deus e não tem como eu viver a minha vida sem orar. E nem sempre, usando aqui as palavras do pastor Roger, que esteve conosco ontem aqui na nossa ICB Unaí, e nem sempre queremos orar. Mas qual o segredo para sempre orarmos, se nós nem sempre queremos orar? O Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala que Paulo escreve o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andem no Espírito e jamais vocês vão viver na prática as vontades da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne,
porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a carne luta para que o Espírito não faça aquilo que é do Espírito, e o Espírito luta para que a carne não faça aquilo que a carne quer que faça. Então, o versículo 18 continua dizendo: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí vai falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Paulo também, escrevendo aos Romanos, ele fala que nós, como filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14, ele fala. Então, para que, pastor, eu tenho dificuldade em orar, eu tenho dificuldade em ficar 20 minutos, meia hora, eu tenho dificuldade de ficar 1 hora orando a Deus. É aí que está, o Espírito Santo de Deus é que vai nos ajudar. Porque às vezes a gente veio de um dia cansativo, de trabalho, de uma rotina na escola, onde quer que você viva, né, passe durante o dia, mas às vezes você está cansado e não consegue ficar ali com o joelho dobrado, o joelho vai doer, enfim. Vem o corpo resistindo a essa prática espiritual que é a oração. Como é que eu vou vencer isso, pastor? É pedindo o Espírito Santo. Como é que eu venço a dificuldade de orar? Como é que eu venço o não querer orar? Orando. Então você precisa orar pedindo o Espírito Santo para que Ele te guie, para que o Espírito de Deus Ele venha guiar você e levar você a fazer dessa prática um estilo de vida. Porque nós só alcançamos aquilo que esperamos de Deus, aquilo que a gente espera que aconteça de bom nas nossas vidas, é através da oração. Se eu não orar, não vai acontecer. É através da oração que eu vou receber poder de Deus. É através da oração que eu recebo, que eu sou cheio do Espírito Santo. Como eu falei, como é que eu venço a vontade de não orar? Orando, buscando. A gente já até falei isso em outros episódios, mas reforçando aqui mais uma vez, porque é algo muito importante que a gente vê muitos jovens, adolescentes, até mesmo senhoras mais velhas de muito tempo de igreja, de cristão, né, de evangélico, mas que têm abandonado essa prática tão importante. Então, é orando que eu recebo poder de Deus. Em Atos 1,8, Jesus fala, na verdade, no capítulo 1, Jesus fala para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E esse poder seria para que eles pudessem ser testemunhas, como fala no versículo 8. E o ficar em Jerusalém não era apenas ficar olhando para o alto esperando alguma coisa vir, mas era ficar buscando, orando, buscando por aquilo que eles receberiam da parte de Deus, que era o Espírito Santo. E a gente vê que enquanto eles estavam orando e buscando o Senhor, ali naquele lugar onde estavam reunidos, em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, fala que eles receberam aquilo que eles estavam buscando em oração, obedecendo uma palavra de Deus. Então, é na oração que eu recebo o poder de Deus. Poder de Deus para ser testemunha, poder de Deus para vencer o pecado, poder de Deus para ser guiado e levado pelo centro da vontade de Deus para a minha vida nos dias em que eu vivo. Era através da oração que eu vou ganhar almas. Tem muitas pessoas que estão vendo as suas famílias, os seus familiares ali, precisando, né, ter um encontro com Jesus, pessoas aprisionadas em vícios, pessoas doentes, enfermas, e você que é cristão sabe que só através de Jesus, é através do Evangelho que essa pessoa terá a vida transformada, mas você fica aí resistindo o ID de Jesus. Eu só consigo cumprir o ID de Jesus através de uma vida de oração, de relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu converso com Deus, mais eu sou revestido de poder e mais eu recebo autoridade e direção, palavra de Deus, para poder pregar para os meus amigos, para a minha família, para a minha casa. Então é através da oração que vidas são alcançadas, que pessoas vêm a Cristo, é através da minha oração. Não é só sobre pregar o Evangelho, não é só sobre você sair e falar de Jesus, não, você precisa orar antes, porque o que vai gerar autoridade para você ganhar almas é a sua vida de oração e relacionamento com Deus no secreto. Muitas pessoas, quando estão em público, até falam bem, até sabem de versículos bíblicos, mas a palavra dela se torna palavras vazias, palavras que não transformam, porque ela não carrega consigo o testemunho daquilo que ela está falando.
Então, para eu pregar a palavra, eu preciso antes viver a palavra. E viver a palavra é me relacionar com Deus, é orar a Deus. E então eu falo aquilo que Deus fala comigo. Então a gente vê vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas por causa da minha oração a Deus. Então as palavras que saem da minha boca são palavras de vida, como Jesus fala em João, né? Rios de águas vivas fluirão do nosso interior. A partir do momento que eu e você entendermos a importância de orarmos a Deus e nos relacionarmos com Ele. Não basta conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer Deus, o Deus dessa palavra que nós carregamos hoje. Porque senão você não vai entender o propósito do que está contido aqui nessa palavra. Porque se você não orar a Deus, se você não buscar a revelação de Deus, relacionamento com Deus, para Ele te explicar, você não vai entender o contexto dessa palavra. E muito menos a aplicação dessa palavra. Então, você precisa orar para que vidas sejam alcançadas. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 44, nós vemos que através daquela vida de oração, várias pessoas, milhares de pessoas foram alcançadas. A Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a gente vê aqui Pedro pregando e a Bíblia fala que teve um acréscimo de 3.000 pessoas e aquelas 3.000 pessoas começaram a colocar em prática aquilo que os discípulos viveram. Antes de Pedro sair para pregar, essas 3.000 pessoas viram Pedro orando e sendo cheio do Espírito Santo. Então, elas deram crédito na pregação de Pedro porque viu que aquilo que Pedro pregava era o que ele vivia. Ele conhecia, ele entendia o que ele estava falando. Então, elas se rendem a Cristo e passam a seguir o exemplo dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos e nas orações. E a Bíblia fala que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo começa com oração. Eles viveram um tempo ali de avivamento naquela cidade, em Jerusalém. 3.000 pessoas sendo alcançadas numa pregação por causa da oração. Então, não comece nada se você não antes orar, né? Tem um pastor Gustavo Paiva, aqui de Brasília, ele fala o seguinte: não vá em lugar algum que a sua oração não tenha ido primeiro, né? Não vá, não conquiste, não pegue nada que a sua oração não tenha ido à frente, né? Então, ele queria dizer o seguinte: antes de fazer qualquer coisa, antes de ir para qualquer lugar, antes de investir em algo, ore antes para saber se é da vontade de Deus, para saber se Deus está nesse negócio. Ah, pastor, é espiritualizar demais, tem coisa que eu preciso tomar a decisão, que eu preciso fazer, eu não tenho que ficar esperando por Deus. Então você não é filho de Deus, porque a Bíblia fala que quem é filho de Deus é guiado por Deus, e é guiado em todos os aspectos. Vai casar, quer encontrar um namorado ou uma namorada, ore a Deus. Não é só porque é um rostinho bonito que é de Deus. Ah, eu gostei, não basta você gostar. Primeiro você precisa saber se é para você. Primeiro você precisa saber se o propósito dessa pessoa está alinhado com o seu propósito. Então tudo começa na oração. Vai abrir um negócio? Ore. Vai começar uma faculdade? Ore. Vai fazer uma viagem? Ore. Tudo começa com a oração. Continuando aqui, o terceiro ponto. É na oração, através da oração. Quando eu oro, eu vivo milagres. A Bíblia fala que em Atos capítulo 3, versículo 1 a seguir, que Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, a porta chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E a Bíblia fala que Pedro, vendo eles lá, eles estavam indo para orar. E ali aconteceu um milagre. Então, quer viver milagres? Ore. Esteja em ambientes de oração. Busque viver, andar com pessoas que oram. Aquele moço, ele estava ali para buscar esmolas. A Bíblia não traz, mas não relata que ele buscava pela cura ou que ele acreditava na sua cura. Ele era deixado ali para receber esmolas. Mas Pedro e João, chegando ali para orar, homens de oração, eles estavam indo para orar.
eles chegam na porta do templo e falam: olha, não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós vamos te dar aqui agora. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia fala que aquele homem saltou ali, eles pegaram ele pela mão, ele pulou daquele lugar, daquele estado que ele estava e entrou no templo para participar ali daquela oração com os apóstolos, com os discípulos de Jesus. Ele entrando no templo, as pessoas ficaram admiradas, né? Porque ele entrou dando glória a Deus, e as pessoas que um dia passaram por ele, tinham dado esmolas para ele, agora estavam vendo a manifestação do poder de Deus através da oração. E vocês prestaram atenção, como eu falei, a oração de Pedro, ele não orou 3 horas, 5 horas, né? Não fez uma campanha de oração para aquele coxo ali, para aquele homem voltar a andar. Ele apenas falou: em nome de Jesus, levanta e anda. Lembra que eu falei que só tem autoridade quem ora? Por que aconteceu o milagre? Pastor, foi porque eles usaram o nome de Jesus. Claro, principalmente, mas também porque eles eram homens de oração. Eles tinham um relacionamento com Deus. Então, muitas pessoas até usam o nome de Jesus, mas nada acontece. Por quê, pastor? Porque não conhecem o Jesus a qual estão falando. Não sabem quem é o Deus a qual eles estão falando. Então, nós precisamos orar, porque é através da oração que nós vamos ver, nós vamos receber poder de Deus. É através da oração que nós vamos ganhar almas. É através da oração que nós vamos viver uma vida de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, em nome de Jesus. Que você entenda isso e aplique, coloque em prática na sua vida. Tudo que você ouve aqui nesse podcast, seja através da minha vida, através dos evangelistas ou demais pastores, irmãos que passam por aqui às vezes, tudo que nós trazemos aqui precisa ser colocado em prática, porque não basta você ouvir. Tiago 1 fala que você precisa ser praticante e não apenas ouvinte. A sua vida será transformada, você vai viver poder de Deus, você vai ser um ganhador de almas, você vai ver milagres, sinais e maravilhas acontecer na sua vida, e através de você, quando você despertar para o que Paulo disse aos Tessalonicenses na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Que a oração seja um estilo de vida para você nesses dias, em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana e até o próximo episódio, se Deus quiser.